Bom dia, segundo ano, tudo bom com vocês? Começamos hoje a nossa meta 15, estamos no módulo 6, capítulo 18. Vamos falar sobre os verbos e a prática textual. Vamos lá, então? Bom, para falar de verbos e prática textual, nós temos que perceber, recordar que os verbos existem, que eles podem ser conjugados em diversos tempos, em diversos modos e pessoas, que esses verbos eles acompanham sujeitos no plural ou no singular e que vão expressar aí ações, fatos, estados, mudança de estado e fenômenos da natureza. Agora, o que nós vamos aprender? Como articulá-los a fim de compor uma boa comunicação, certo? E também quais possibilidades comunicativas esses verbos apresentam. Então, eu tenho aqui uma tirinha da Mafalda, certo? E aí você tem a transcrição ali de 4 quadrinhos, certo? Primeiro quadrinho, segundo quadrinho, terceiro quadrinho, todos eles só linguagem não verbal, ou seja, só imagens. E no último quadrinho, a mãe da Mafalda diz, a Mafalda diz o seguinte: mamãe, o que você gostaria de ser se você vivesse? E agora a gente vai olhar para o primeiro quadrinho e imaginar o que a Mafalda poderia estar dizendo. A roupa está passada. Veja, então ela poderia estar dizendo que a roupa está passada. Esse está passada é uma locução verbal, certo? E uma locução verbal que nos mostra o quê? Uma locução verbal com particípio, certo? Então, locução verbal, tenho aqui dois verbos, verbo auxiliar e verbo principal, com particípio, passada, certo? Então, nesse primeiro quadrinho, eu poderia ter uma locução verbal com particípio. Já no segundo quadrinho, a mãe está lavando a louça. Também tem locução verbal, mas agora essa locução verbal, ela está diferente. Por que está diferente? Essa locução verbal agora, ela está construída com gerúndio. Vamos analisar. Qual é a diferença, então, de eu construir uma locução verbal com particípio e uma locução verbal com gerúndio? Quando eu digo a roupa está passada com particípio, eu tenho a ideia de uma ação concluída, certo? Então, particípio, ação concluída. Quando eu uso a locução verbal com gerúndio, está lavando a louça, é uma ação que não foi concluída ainda, é uma ação que está acontecendo. Então, possibilidades aí que os verbos vão ter para articular ideias. Você tem lá no último quadrinho a forma vivesse, certo? Se vivesse, ele está no pretérito imperfeito do subjuntivo, certo? E qual a articulação que esse vivesse está trazendo para a gente? Está articulando aí a ideia de condição. Então, veja, o verbo também nos passa uma ideia de condição, a depender de como ele está conjugado, certo? Agora, além dessas noções que a gente já conhece de ação, de processo, de estado, um verbo ele também pode ter um valor nominal quando assume uma de suas formas nominais. Então, infinitivo, gerúndio e particípio. Dessa forma, o infinitivo ele vai poder ter valor de substantivo, o particípio pode ter um valor de adjetivo e o gerúndio pode ter um valor de advérbio. Vamos falar um pouquinho do infinitivo. Está dizendo ali, proibido estacionar. Veja que nessa placa o verbo estacionar tem um valor de substantivo. Por quê? O que é proibido? Estacionar, certo? Então, ela assume um valor de substantivo, certo? Essa forma nominal, então, do verbo deve ser utilizada quando há a intenção de exprimir o processo verbal em eficiência, ou seja, exprime a noção de ação do verbo. Por isso, está se aproximando do substantivo. O infinitivo possui duas formas. Uma delas vai ser única e sem ligação com as pessoas do discurso, por isso a gente chama de infinitivo pessoal, e a outra vai ser flexionada e sempre relacionada às pessoas que estão envolvidas no discurso. Por isso, pessoas, né? Primeira, segunda, terceira pessoa, por isso é denominado de infinitivo pessoal, certo? O infinitivo impessoal, então sem relação com as pessoas.
Forma única, amar. Infinitivo pessoal. Então, amar eu, amares tu, amar ele, amarmos nós, amardes vós, amarem eles. E agora relacionado às pessoas do discurso. Os usos que nós podemos fazer do infinitivo. O infinitivo impessoal a gente vai utilizar com locuções verbais e normalmente sem flexionar. Então, olha lá o exemplo. De onde estavam, podiam ver todos os detalhes da obra. Então, aqui não estou flexionando. Ver, sem flexionar. Eu também posso utilizar quando o infinitivo tiver valor de sujeito. Viver é lutar. O que é lutar? Viver. Valor de sujeito, infinitivo impessoal. Já o infinitivo pessoal, eu vou utilizar quando a oração apresentar um sujeito explícito, pode ser um nome ou um pronome. É lamentável o fato de não nos importarmos com os problemas dos outros. Então, lá, estou utilizando um sujeito aqui, nesse caso explícito, vou utilizar o infinitivo pessoal. Posso utilizar ainda quando for necessário evidenciar o agente para destacá-lo ou evitar ambiguidade. O governo propôs soluções, mas se as executarmos, seremos prejudicados. O governo propôs soluções, mas se as executar, seremos prejudicados. Note que, no primeiro caso, o agente do verbo executar é nós, certo? Já no segundo, esse agente é o governo. Tranquilo, pessoal? Já o gerúndio indica uma ação em curso, uma ação contínua. Assim, as formas verbais como viajando, construindo, vão significar que o processo de viajar ou de construir está em andamento, certo? Logo, o gerúndio é um marcador de movimento. Mas eu tenho que tomar cuidado. Olha a frase que eu coloquei ali para vocês. Vou estar transferindo o senhor para o setor responsável. Esse tipo de frase não pode acontecer. Por que não pode acontecer? Gente, se você vai transferir, é uma ação pontual. Você transferiu, ponto. A ação acabou. Então, eu não posso usar esse tipo de construção. O gerúndio eu só utilizo numa ideia de tempo, olha lá, que está passando. Então, vou estar transferindo, ação concluída. Não posso usar. Mas eu posso usar o gerúndio quando ele indicar de fato uma ação que é estendida naturalmente, vou estar trabalhando no período da tarde, significa que todo aquele período da tarde estarei trabalhando, ou uma ocorrência de uma simultaneidade de ações. Vou estar viajando no momento do jogo. Então, ações que estão sendo simultâneas. Tranquilo? Pessoal, essa é a parte 1 da aula. Nessa meta, nós teremos a parte 2 no próximo vídeo. Tranquilo? Beijo grande, até depois!